Evangelho de João, capítulo 21. Palavra conhecida de toda a igreja, né? Amém, irmãos? Encontraram? João, capítulo 21. E o versículo de número 15. Quero ler com os irmãos até o versículo 17. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhes: apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez: amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: apacenta as minhas ovelhas. Podeis assentar, irmãos. Glória a Deus. Irmãos, eu entrei numa palavra aqui que me chamou a atenção, essa palavra. Jesus havia feito, irmãos, muitas reuniões com seus discípulos. Jesus, antes de ele ir para o Calvário, ele se assenta no monte e começa a ensinar. Então os seus discípulos já tinham passado por muitas reuniões com Jesus e viram tantas maravilhas, viram tudo que, presenciaram os milagres, tudo que Jesus fazia. Mas esse texto que nós lemos aqui, irmãos, me chama a atenção uma coisa, que parece assim como se fosse a última reunião que Jesus tivesse com seus discípulos. E nesta reunião aqui Jesus encontra, Jesus diz o texto que, se você for ler do início, você vai ver que Jesus já havia aparecido já em muitos lugares, né? Jesus já havia aparecido para eles, mas aqui Jesus aparece de uma forma especial. E quando Jesus agora ele aparece dessa uma forma especial, Jesus estava mais uma vez com todos eles reunidos ali. E nessa reunião Jesus precisava tratar especialmente com uma pessoa, mostrar algo diferente, algo em especial para uma pessoa que estava ali naquela reunião, que era Pedro. Porque quando eu li esse texto e comecei a meditar, eu olhei assim para essa palavra e pensei assim no meu coração: meu Deus, mas essa palavra se identifica comigo. E você vai entender aqui no andamento da palavra, você vai entender. Diz aqui o versículo número 15 que nós lemos: depois de terem jantado, disse Jesus a Simão: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? O porquê que Jesus pergunta para Pedro ali: você me ama mais do que estes? Ou seja, Jesus estava se referindo a todos os demais que estavam ali reunidos, porque os outros, Jesus sabia, né, do amor que eles tinham. Jesus sabia que eles já tinham passado pelo discipulado, nos seus ensinamentos. Então não era necessário. É interessante aqui, irmãos,
que se você for analisar, o porquê que Jesus, ele não chamou a atenção de todos eles. Jesus poderia chamar a atenção de todos eles. Olha, eu quero aproveitar que estamos todos nessa reunião aqui, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Mas interessante que Jesus não fez essa pergunta, usando para todos eles. Jesus poderia dizer: eu quero fazer uma pergunta para todos vocês que estão aqui, vocês me amam. Mas Jesus não pergunta vocês. Aí Jesus diz para Pedro assim: Pedro, você me ama mais do que esses? Ou seja, mais do que os outros que estão aqui? Havia alguma coisa ainda que precisava Pedro tomar uma atitude. Aí Jesus pergunta para ele: amas-me mais do que estes? A pergunta era diretamente só para ele. E aí ele responde: sim, Senhor. Observe aqui, irmãos, observe uma coisa. Se você puder permanecer com a tua Bíblia aberta aí, observe aqui a resposta dele. E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Essa foi a primeira resposta dele: tu sabes que te amo. Aí Jesus disse assim: apacenta os meus cordeiros. Jesus volta pela segunda vez, irmãos. Quando Jesus volta a segunda vez e diz, tornou a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Você veja aqui no versículo de número 16, que ele dá a mesma resposta para Jesus, dizendo: sim, Senhor, tu sabes que te amo. As duas respostas ele responde a mesma coisa: tu sabes que te amo. Aí no terceiro versículo que nós lemos aqui, o versículo 17, aonde Jesus pergunta pela terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Jesus queria agora uma resposta correta de Pedro, e disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que, agora veja aqui que ele usa a expressão agora, tu sabes que eu te amo. Era esta a resposta que Jesus queria ouvir da boca de Pedro. Jesus queria ouvir que ele se expressasse e dissesse: eu te amo. Nas duas primeiras perguntas ele responde para Jesus: Senhor, tu sabes que te amo. Ele não disse eu te amo. Então era a razão, o porquê que Jesus tinha que ter agora ali um particular diretamente com Pedro e não com os outros, porque os outros demais Jesus já sabia do coração de cada um. Mas quando Pedro olha e vê que Jesus não há como escapar da situação, não há como escapar da situação, ele diz assim, olha a resposta que ele dá para Jesus. Ele disse assim: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Quando Pedro expressa essa palavra aqui, tu sabes tudo, sabe o que ele está dizendo agora do coração dele? Senhor, não tem como eu fugir da tua presença, não tem como eu fugir da tua presença, Senhor. Senhor, tu sabes que eu te amo. Agora eu sei, Senhor, que o Senhor conhece o profundo do meu coração. Agora Pedro começa a lembrar que lá atrás, quando Jesus reúne eles antes da morte, Jesus reúne eles e diz assim: essa noite todos vós escandalizarão. E Jesus disse assim: como está escrito de mim, ferirei o pastor e as ovelhas o dispersarão. Aí Pedro olha para aquela palavra que Jesus fala para eles, e Pedro ali todo empolgado, sem medir consequência. E aí ele chega para ele e diz: Jesus, eu estou pronto a ir contigo até a morte. Jesus disse assim: Pedro, antes que o galo cante, hoje mesmo você vai me negar.
Não, não, de maneira nenhuma eu vou te negar. Agora, quando acontece que ele nega Jesus, aí depois ele chora. Mas nessa resposta que ele dá, ele diz: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. E Jesus queria esse particular com Pedro. Por isso que eu disse assim para os irmãos aqui, que quando eu li essa palavra parecia assim se identificando comigo. Porque muitas vezes, irmãos, Deus tem uma obra na nossa vida de uma forma que nós não imaginamos. E às vezes Deus quer que as coisas aconteçam na nossa vida e nós ficamos se segurando, ou às vezes até mesmo duvidando daquilo que Deus fala. Às vezes ficamos: será que é para mim? Não, isso aqui não serve para mim. Por isso que eu disse para os irmãos que essa palavra aqui se identificou comigo. Eu vou contar para vocês depois. Eu quero voltar aqui quando nós olhamos para o versículo de número 15, quando Jesus disse assim: Simão, amas-me mais do que estes? E aí ele responde: tu sabes que te amo. Jesus disse: apacenta os meus cordeiros. Eu quero que você volte a tua atenção nessa palavra. Você nota uma coisa, aqui no versículo de número 15, Jesus chega para Pedro e diz assim: Pedro, apacenta os meus cordeiros. E aqui eu quero mostrar uma diferença para você nessa noite, nessa palavra. Você vai ver que no versículo de número 16, aqui Jesus disse assim: tu me amas? E ele respondeu: tu sabes que te amo. Aí na segunda palavra que Jesus volta para ele, pergunta, Jesus disse assim: apacenta as minhas ovelhas. É aqui nesses dois versículos que eu quero colocar uma diferença agora para mim e para você nessa noite, através dessa palavra. Qual é a diferença, irmãos? Aqui está uma grande diferença que Jesus agora mostra para Pedro, mostra para mim e para você nesta noite. A primeira diferença é quando Jesus fala: apacenta os meus cordeiros, ou seja, meus cordeirinhos, meus cordeiros. No segundo versículo Jesus diz: apacenta as minhas ovelhas. Qual é a diferença entre a ovelha e o cordeiro? Existe uma diferença muito grande. Sabe por quê? No começo da minha fé, eu ouvia muitas pessoas dizer assim: ovelha gera ovelha. E eu concordava: é verdade, ovelha gera ovelha. Aí dali a pouco eu escutava outra pessoa falar: ovelha gera ovelha. E eu sem olhar a palavra, sem entender o que Jesus muitas vezes quer dizer para nós. E eu concordando assim: é verdade, ovelha gera ovelha. Mas Jesus aqui nesta noite, ele está quebrando esse tabu de você dizer que ovelha gera ovelha. Mas espera aí, irmão, você está enganado com essa pregação. Não estou enganado, não. Eu vou mostrar para você. Por que Jesus disse assim: apacenta os meus cordeiros? Aqui está uma diferença. A diferença do cordeiro e da ovelha é muito grande. É muito grande a diferença do cordeiro e da ovelha. Quem aqui já criou ovelha sabe disso, né, pastor? Eu trabalhei com pessoas, cuidei de fazendas onde tinha muitas ovelhas, mas eu nunca notei isso. Qual é a diferença? Eu recolhi as ovelhas no curral para dormir à noite, porque tinha um bando de cachorros que atacava, e eu tinha que recolher aquelas ovelhas durante a noite para dormir. E quando eu ia recolher as ovelhas, eu tocava as ovelhas tudo para dentro de uma mangueira grande, para depois recolher eles dentro do curral para dormir. E junto com as ovelhas vinha os cordeiros, que eram os pequenininhos, e era bastante. E quando vinham todos eles correndo, os cordeirinhos pequenos, eles queriam se proteger perto da mãe, eles queriam correr junto com a mãe, e eles não se desgarravam do rebanho. Mas no meio do rebanho, as ovelhas maiores às vezes imprensavam os pequenos, mas eles se imprensando para lá e para cá, para passar o portão, para entrar dentro da mangueira, e ali se imprensando nos maiores, mas eles entravam e estavam juntos.
E quando um daqueles pequenininhos se extraviasse do rebanho, a mãe começava a berrar e chamar o filho. Ela entendia o filho pelo berro dele, né? O modo de animal se comunicar. E ela berrava e ele já achava a mãe pelo berro da mãe. O que eu quero mostrar para você nesta noite? A diferença agora da ovelha e do cordeiro. Quando um cordeiro nasce, eu quero fazer uma pergunta para você aqui nesta noite. Quando um cordeiro nasce, o cordeiro já nasce hoje e amanhã você já vai lá, você já tira leite dele, você já tira a lã. É assim, né, pastor? Não, o pastor é experiente. Você não tira leite da ovelha, do cordeiro. Você não tira a lã do cordeiro. Não tira. O cordeiro, a diferença do cordeiro, irmãos, é que o cordeiro precisa de cuidado. O cordeiro tem momentos que você, se ele se separar da mãe, você tem que pegar ele nos braços muitas vezes e carregar ele, às vezes levar até o rebanho, porque ele não tem força, ele é frágil, ele precisa de cuidado. Às vezes ele se machucou em alguma coisa e às vezes precisa de um curativo. E isso, a pessoa que cria a ovelha tem que cuidar desse cordeiro dessa forma. Depois que ele se forma, depois que ele cresce, passa a sua fase de cordeiro, ele forma-se uma ovelha. Aí ele começa a dar fruto, aí ele começa a produzir, aí ele começa a dar o leite, começa a dar a lã, começa a produzir no rebanho. O que Jesus chama a atenção de Pedro aqui, irmãos, quando Jesus disse assim: Pedro, se você me ama, apacenta os meus cordeirinhos. Cordeiro, irmãos, é aqueles que muitas vezes vêm para a igreja, aceita Jesus. Ele aceita Jesus. E aí você, como ovelha, já que dá lã, que dá o leite, está produzindo na obra de Deus, no rebanho. Você tem que produzir, porque você é a lavoura de Deus, é o rebanho do Senhor. Aí ele vem aqui e aceita Jesus. No próximo culto que ele vem, você já dá uma olhadinha assim, ó. Nossa, mas essa fulana de tal aí, ó, diz que aceitou Jesus aí essa semana, mas olha, eu estava vindo de calça comprida nos cultos. Olha, eu disse que aceitou Jesus, mas ó, não largou disso, daquilo ainda. Deus não te constituiu juiz. E às vezes está ali um cordeiro que está dando seus passos, que precisa de cuidado, que precisa de atenção, que precisa começar a se alimentar da palavra. Está ali um cordeiro que às vezes vem lá do mundo machucado, ferido, que às vezes está precisando de uma cura. E você, no meio do rebanho, você quer espremer esse cordeiro. Mas como você vai tirar a lã e você vai tirar a carne de um cordeiro? Não. É isso que Jesus, que ele estava mostrando para Pedro e chamando a atenção de Pedro. Eu parece que vejo assim espiritualmente Jesus falando assim: Pedro, você tem que largar de ser ignorante, Pedro. Você tem que largar a mão de ser ignorante, Pedro. Olha com mais amor para os cordeiros. E você não imagina, irmãos, que muitas vezes o pastor sofre por causa disso. Eu estava atendendo uma congregação lá, pastor, na cidade de Irati. É a quarta congregação que agora eu atendo. E numa das congregações que eu passei, um dia teve um problema lá com uma irmãzinha.
E aí um irmão que estava lá, ele achava que poderia chutar as pessoas de qualquer jeito. Ele chegou para mim e disse assim: pastor, me chamavam de pastor, até as crianças me chamavam de pastor. Pastor, o que o senhor vai fazer com essa mulher? Porque ela estava aqui, ela cantava no círculo de oração. Eu falei para ele: irmão, antes de tudo, se me ajude a orar. Nós vamos dobrar o joelho e dentro de poucos dias Deus vai entrar com providência. Eu falei para ele assim: você não vê que se eu apertar essa pessoa de forma errada, eu vou destruir a vida de uma família inteira? E ela não tem conhecimento. Ela tinha vindo de um outro ministério. Eu falei: ela não tem conhecimento, porque se ela tivesse conhecimento não fazia isso. Vamos com calma. E começamos a orar. Quando foi dali não deu 15 dias, aquela irmã chegou para mim e disse: pastor, é assim, assim, assim. Eu falei: amém, irmã. Não precisou você discutir, xingar, brigar. Quantas pessoas, irmãos, que às vezes estão na igreja, e muitas vezes, em vez de você ajudar a pessoa a se firmar na fé, você vai acabar matando, por uma palavra errada que você diz. Se você não tiver certeza das coisas, não fale. Às vezes Deus quer fazer uma obra muito grande na vida de uma pessoa, e às vezes você está sufocando aquela obra que Deus tem no coração daquela pessoa. E eu lembro, pastor, os irmãos que estão aqui lembram disso. Irmão José Osmar, presbítero irmão Vero, irmão Oscar, todos os irmãos que estão aqui na minha retaguarda. Irmão Jonas era criança, que bom ver você louvando a Deus com a irmã Ângela aqui. A irmã Ângela, a gente conheceu essa menina, viu ela nascer, né, pequenininha, 3 aninhos de idade, eu ia trabalhar por irmão Silvio lá, e ela brincandinha. Hoje está aí, a bênção de Deus, né, irmã? Deus abençoe você, seu esposo, a família. Que bom isso, né, irmãos? E quando eu aceitei Jesus aqui nessa igreja, eu vim para a igreja aqui, pastor, quem lembra? Os irmãos devem lembrar. Eu vim cabeludo. E um dia eu cheguei na igreja, mas com meu coração ardendo. Diga, eu ouvi os irmãos cantar, e eu ficava. Hoje eu vi um Tonharino cantar aqui, né? Que bom ver vocês louvar o Senhor, viu? Deus abençoe, irmão Deroni, irmãos que louvaram aqui, né? Que bom. E eu vinha para a igreja com aquele desejo de cantar o primeiro louvor na igreja. Mano, cheguei na porta, escrevi meu nome para o porteiro, falei: viu, hoje eu vou cantar um hino. Treinei a semana inteira um hino do Luiz Castilho para cantar, pastor. Treinei a semana inteira. O irmão Velho estava dirigindo o culto, e eu mandei o bilhete. O irmão Velho leu o bilhete lá, o pedido, né? Irmão Miguel Luiz, tem um hino para cantar, vamos ouvir o irmão Miguel Luiz cantar. E eu peguei o microfone aqui, eu lembro, tinha 2 caixinhas, né, irmão Jair, bem pequenininha assim. Família do irmão Damo, que está aqui, lembram disso, né? Era uma caixinha penduradinha lá, coitado do irmão Jair, engatava um cabo no violão, né, com o irmão Silvio aqui. E eles me acompanhavam com aquele violão, né? E eu cheguei aqui, peguei o microfone todo cheio de alegria, salve os irmãos com a paz do Senhor, e comecei a cantar. Me sinto feliz quando estou a cantar, é minha missão, não posso parar. Cantando eu vejo Jesus operar, e as almas se chegam aos pés do altar. Foi esse o primeiro hino que eu cantei aqui, pastor. Ai, voltei para o branco todo feliz, alegre, cantei.
E no coro desse hino dizia assim, ó: cantando feliz vou continuar, não importa e não ligo se os meus amigos me contrariar. Em meu coração aprendi a perdoar. Eu sei que na glória quem tem inimigo não pode entrar. Primeiro louvor que eu cantei aqui nessa congregação. Aí voltei para o banco todo feliz e alegre. Terminou o culto, os irmãos me cumprimentando, paz do Senhor. E eu já estava entrando no fogo já, pastor. Quando eu cheguei lá na porta, tinha um irmão aqui que era mais duro de lutar. Ele me abordou e veio para mim assim, de terno, gravata. Paz do Senhor, irmão. Paz do Senhor, irmão. Eu tudo alegre ali. E ele disse assim para mim: você cantou muito bonito, mas da próxima vez que quiser usar o púlpito para cantar, rapaz, corta esse cabelo. Eu voltei para casa, irmão do céu, com a cara no chão, não sabia o que eu fazia. O que é isso, irmãos? Eu estava ali como um cordeiro. Eu estava ali como um cordeiro dando meus primeiros passos. Mas eu não olhava para isso. Eu olhava para as coisas boas que eu ouvia, que era a pregação da palavra. Porque a minha alma se alegrava com o poder da palavra. E Jesus disse assim para Pedro: Pedro, você me ama, apacenta os meus cordeiros. O cordeiro é mais difícil de lutar, irmãos. O cordeiro é mais difícil, né, pastor? Muitas vezes, irmãos, já tem que carregar no braço. Ah, mas é difícil mesmo. E é interessante que Jesus agora diz para Pedro assim, ó: apacenta os meus cordeiros. E olha para o segundo versículo aqui, irmãos. Quando Jesus disse assim, ó: Pedro, você me ama? Disse ele assim, irmão: Senhor, tu sabes que te amo. Aí Jesus diz assim para ele, na segunda vez, Jesus diz assim, ó: apacenta as minhas ovelhas. Jesus usa essa palavra aqui, né, irmãos? Cordeiro. Cordeiro, irmão, é símbolo de humildade, ser pequeno, sem força. E isso traz uma referência lá em Isaías 53, onde o profeta fala de Jesus e ele diz: ele foi levado ao matadouro como ovelha muda os seus tosqueadores. E diz assim: e como cordeiro não abriu a sua boca. Cordeiro, irmãos, ele não se queixa muitas vezes. E Jesus mostra, irmãos, agora ele como cordeiro, aleluia, símbolo de humildade, aleluia, símbolo de pequeno, que deixa Deus dominar a sua vida, para que a obra de Deus se cumpra. E para que a obra de Deus se cumpra na tua vida, muitas vezes Deus fala com você e você não entende. Por isso que eu falei, pastor, que muitas vezes, quando eu li essa palavra e comecei a meditar nela, eu pensei assim: meu Deus, essa palavra se identifica comigo. Porque quando Deus começa a me dar entendimento na sua palavra, eu recebi convite para fazer parte do ministério da igreja, como obreiro. E eu disse para o meu pastor: não, pastor, não quero. Irmão, nós queremos consagrar você como diácono. Eu falei: não, pastor, eu não quero. Eu não quero. Não é para mim isso. Eu quero ficar lá no banco, cantar um hino na hora que me der a oportunidade, e eu não quero compromisso com nada. Aí, segunda vez, vem o pastor e fala comigo e disse para mim: irmão, o teu tempo de diácono se foi. Nós vamos levar você a consagrar você diretamente para ser presbítero. Eu falei: ih, pastor, não é para mim isso aí, pastor. Pode consagrar outras pessoas, mas para mim. E comecei a trabalhar com os jovens. Quando eu disse a segunda vez para o pastor que isso não era para mim, o pastor disse: rapaz, por que você está fugindo
daquilo que Deus tem para a tua vida. Eu disse: pastor, eu vou esperar. Aí fui num culto, tinha um jovem pregando naquela noite, pastor. Aquele jovem que estava pregando naquela noite, eu não conhecia, eu não sabia do nome dele, ele não me conhecia e ele não sabia meu nome. Eu jamais ia pensar que aquele moço ia estar aquela noite pregando, e nem aquele moço sabia que eu ia estar lá. Mas eu quero mostrar para você aqui o que é que Deus faz, e como é que Deus trata muitas vezes com cada um de nós, irmão. Às vezes Deus tem um particular com nós, irmãos, e muitas vezes nós não entendemos. Cheguei naquele culto, pastor, e sentei no banco. Aí o irmão que estava dirigindo disse assim: irmão, vem sentar aqui, eu quero todos os dirigentes de grupo de jovens sentados aqui. E eu levantei, meio todo envergonhado, e fui, sentei lá num canto. Quando aquele moço começa a pregar a palavra, Deus toma aquele moço, irmãos, em mistério, e ele passeia pelo púlpito falando em mistério, e de repente ele deu uma volta e passou todos os louvores e foi diretamente na minha pessoa, que estava lá no canto, irmão José. E quando ele chega perante a minha presença, assim, eu vi que aquilo era algo que nunca tinha me acontecido. Quando eu vi, eu estava em pé, e ele coloca a mão sobre a minha cabeça, e Deus usa aquele moço e disse para mim: por que você tem duvidado do teu chamado? Até quando você vai duvidar? E ali Deus fala comigo de uma maneira especial. Assim como Jesus um dia chama Pedro e disse assim: Pedro, vem cá, hoje eu quero falar somente com você, Pedro. Aleluia. Hoje eu quero saber algo do teu coração, Pedro. E Jesus queria ouvir de Pedro então: Senhor, tu sabes que eu te amo. Irmãos, eu voltei aquele dia, chorei muito. Eu senti algo assim, irmãos, aquele dia, de uma forma, irmãos, que eu não sei o que me aconteceu, que parecia que algo derreteu dentro de mim, que eu recebi uma descarga assim, como se fosse uma descarga elétrica, que as minhas pernas molharam, assim, ficaram móvel. Eu não sabia se gritava, se chorava, se rolava no chão, eu não sabia o que fazer, e eu caí de joelho assim na cadeira, chorando e orando, e clamando a Deus. Falei: Senhor, tem misericórdia. Irmãos, muitas vezes nós não entendemos como Deus quer usar cada um de nós na sua obra, e ficamos muitas vezes de coração endurecido, e às vezes Deus pega nós de uma forma especial. E aquele dia para mim foi especial. Tudo bem, Deus continua falando. E aí Deus disse assim: por que você tem duvidado do teu chamado? Aí na semana seguinte corri para o pastor, e falei: pastor, Deus está me cobrando, pastor. Ele disse: vai lá e coloca teu nome lá e faz a inscrição. Eu fui e fiz, irmãos. Na mesma semana Deus fala com nós. Deus usa o pastor que estava naquela noite pregando na congregação onde eu estava congregando. Deus usa o pastor aquela noite e disse assim: ó, em 5 dias, Deus vai mostrar algo aqui para uma pessoa que está aqui no meio desta congregação. Deus não me mostrou quem é essa pessoa, mas é para uma pessoa, e dentro de 5 dias vai acontecer. E eu fiquei olhando aquilo e falei: meu Deus, vamos ver para quem que vai acontecer. Vamos ver para quem. E o pastor disse assim: Deus não me revelou quem é a pessoa, mas é uma pessoa que está aqui. Vai acontecer um grande livramento para essa pessoa. Tudo bem. Exatamente no 5º dia, na BR-277, ali em sentido a Guarapuava, num lugar chamado Curva da Morte, onde já morreu muitas pessoas. Eu estava indo com a minha esposa, e nós indo subindo aquela serra, exatamente naquela curva, um carro veio ao nosso encontro. Ele chega ultrapassando o micro-ônibus, e ele não vence fazer a curva, e aquele carro roda na curva, e veio rodando, eram 10:30 da noite. Nós tínhamos ido visitar um irmão, que hoje ele está cuidando de uma igreja na cidade de Prudentópolis, na igreja Visão Missionária. Era ovelha minha que eu dava assistência para ele lá, e eu fui fazer uma visita para ele aquela noite.
Quando nós oramos com ele na casa dele, voltando, aconteceu aquilo exatamente no 5º dia. Quando o meu carro sai fora da pista, eu fui dentro daquela valeta, para baixo, irmãos, tinha uma cachoeira. Se eu despencasse o carro ali, não sobrava nada, estava só eu e minha esposa. E a minha esposa tremendo, ela gritou. E quando eu parei o carro dentro daquela valeta, a minha esposa disse assim: lembra do que Deus falou através do pastor no culto, que em 5 dias ia haver um grande livramento? Era para nós. Tá bom. Deus fala ou não fala? Deus cumpre o que fala ou não cumpre? Passou-se, irmãos, aquela semana, tudo bem. Aí testemunhei. Irmãos, Deus falou comigo e cumpriu. Passado, irmãos, eu não tinha falado para ninguém o que tinha acontecido. Na mesma semana seguinte, fomos num culto, eu e minha esposa novamente. Fomos num culto num lugar chamado Guamirim. Tem muitos irmãos que conhecem a região lá. Dá aproximadamente 30 quilômetros da cidade de Irati. Fomos num culto lá. Chegamos lá, mais uma vez Deus nos surpreende. Na hora em que o pastor estava pregando, Deus toma uma irmã lá no meio do círculo de oração, e aquela irmã sai de lá falando em mistério, e veio para o púlpito, e subiu, e lá estava eu de novo no cantinho, e ela passou todos os obreiros, e foi diretamente na minha pessoa. E aí Deus mais uma vez me pega e me chacoalha, e diz: é assim e assim. Aleluia. E Deus ainda disse mais aquele dia: para você saber que eu sou o Senhor que falo contigo, eu tenho te dado um grande livramento. Ah, meu Deus. Eu disse para minha esposa: como nós iremos fugir de algo que Deus tem para nós? Aí eu comecei a assumir as coisas, irmãos. Aleluia, eu comecei a assumir. Mas eu quero dizer uma coisa para você, que até ali, irmãos, muitas vezes, por que eu disse que me identifiquei com essa palavra? Porque muitas vezes, irmão, eu fui uma pessoa arrogante, eu fui uma pessoa ignorante, que eu sabia olhar para as pessoas e só olhar defeito nas pessoas. Eu sabia achar defeito nas pessoas, eu nunca sabia olhar qualidade nas pessoas. Mas até que Deus foi moldando, Deus foi mostrando para mim. Um dia Deus, usando o pastor Pepe, disse assim para mim: o dia que você estiver cuidando de uma congregação, você vai sentir na pele o que é você cuidar das pessoas. E ele disse assim: tem dias que você vai ter que agir como pai, tem dias que você vai ter que agir como um psicólogo na igreja. Irmãos, eu comecei a passar por todos aqueles processos. Comecei a passar. Hoje a gente convive, pastor, com pessoas que muitas vezes estão sofrendo, pessoas que muitas vezes estão necessitadas. Essa semana passada fomos visitar uma pessoa, eu nem sabia que ela era uma pessoa distanciada da igreja. Fomos fazer um evangelismo no bairro. E aí, quando fizemos o evangelismo, o missionário Nelson, que está hoje lá em Gonçalves Júnior, ele foi evangelizando, e daí ele voltou e disse para mim: lá numa rua tal, numa casa tal, tem uma pessoa assim, 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 e eu quero que você vá lá e visita ela e cuida dela. Final do mês nós fizemos a Santa Ceia, recolhemos a campanha do quilo, e eu disse para minha esposa assim: eu vou atender o pedido missionário, e hoje nós vamos achar essa pessoa. Fomos na igreja na quarta-feira para a oração. Tivemos um período de oração com a minha esposa, e de lá fomos para aquele outro bairro que fica já num lugar mais distante lá. Eu fui com a minha esposa, achamos a casa, bati no portão, aquela mulher veio me atender. Aquela mulher com 4 filhos, pastor, para sustentar, e viúva. E uma das crianças recebe somente um auxílio. E eu conversando com ela ali, nós conversamos com ela, e eu disse para minha esposa: nós temos que dar assistência para essa pessoa. E começamos a dar assistência para ela. Agora esse mês passado fomos novamente, voltamos lá dar uma assistência para ela. Aí quando a gente começa a conversar: quem é você? De onde você é? De que família você é? Eu quero saber mais de você. E aí você começa a conversar e dialogar com a pessoa. Aí você vai ver que ali está uma pessoa necessitada, que precisa de apoio, que precisa muitas vezes de ajuda.
tanto material como espiritual. Eu quero dizer para você que são cordeiros que muitas vezes são sufocados no rebanho. Mas irmão, o rebanho pode sufocar cordeiro? Pode. Muitos cordeiros podem sufocar, muitas ovelhas podem sufocar o cordeiro dentro do rebanho. E às vezes aquele cordeiro está distanciado do rebanho, e você muitas vezes não para pensar que aquele cordeiro que está distanciado da casa do pai, distanciado do rebanho, aquele cordeiro muitas vezes ele foi esmagado, foi espremido dentro do próprio rebanho. Porque muitas vezes, em vez de você dar o ombro e ajudar, você não ajudou. Muitas vezes, em vez de você ajudar a pessoa a se firmar na fé, você ainda criticou a roupa dele, você criticou a maneira que ele andava, você criticou a maneira que ele se vestia. Aleluia! É isso que Jesus queria mostrar para Pedro. Pedro, para de ser ignorante, Pedro. Eu estou chamando você, Pedro, para que agora, a partir de agora, as coisas sejam diferentes na tua vida. E eu quero dizer para você que a partir daquele dia, né, pastor? Se eu estiver pregando alguma coisa errada, pastor, pode me puxar a orelha. A partir daquele dia, a história de Pedro não foi a mesma. A história de Pedro agora, dali para frente, começou a ser outra. Deixa Deus moldar a tua vida. Aleluia. Deixa Deus trabalhar na tua vida. Aleluia. Quem sabe o Espírito Santo de Deus está fazendo você entender a mensagem desta noite, que Deus tem uma obra para realizar na tua vida. Deus tem algo para fazer através da tua vida. Mas você muitas vezes duvida do chamado de Deus. Você diz que está bom assim, mas não é assim que Deus quer você. Aleluia, não é assim que Deus quer você. Por isso que eu disse que essa palavra se identificava comigo, porque eu demorei a entender o que é que Deus quer de cada um de nós. Aleluia, eu demorei a entender. Aleluia. Sabe por quê, irmãos? Porque eu tinha medo, irmão Vero. Eu tinha medo, porque eu ouvia os pastores pregar a palavra, e eu olhava para aqueles pastores, todos eles com estudo aprofundado, com teologia, com tanta coisa, e eu tinha aquele medo. Não, isso não é para mim, eu não sei nada, eu sou um analfabeto. Eu sempre dizia isso para Deus, mas eu já testemunhei aqui, que numa noite, numa madrugada, Deus falou comigo. Eu estava mais uma vez, irmãos, parando, encostando, e Deus fala comigo numa madrugada: prega a minha palavra, prega a minha palavra. E naquela visão eu comecei a chorar. Eu disse: meu Deus, a qual palavra? E aquela voz disse para mim novamente: prega a minha palavra. E naquela visão eu comecei a chorar. Eu dizia: mas que palavra, Senhor? E Deus não falou mais comigo. Aquela voz não falou mais comigo. E eu comecei a chorar. E eu dizia: fala, Senhor. E aquela voz não falou mais, se calou. E nisso eu acordei daquela visão. Quando eu acordei, na visão eu soluçava de chorar. E quando eu acordei, eu estava soluçando e não estava chorando. O soluço vinha de dentro assim, pastor. Eu disse para minha esposa: não tem como mais eu fugir. Eu tenho que voltar a assumir alguma coisa de Deus, porque Deus sempre está nos cobrando. Deus sempre está colocando pessoas, pastor, no nosso caminho, que não tem para onde você fugir. Não tem. Você pode tentar fugir para onde você quiser, mas você não consegue. Você não consegue. Olhando ali, irmãos, fomos visitar uma família que tinha tudo, pastor. Acabaram ficando sem nada. E eu fui visitar essa família e comecei a orar com eles, e comecei a levar aquele casal de volta para os cultos.
Passava na casa deles, vamos para o culto, irmãos, vamos. E comecei a levar eles junto para o culto. E Deus começa a mudar a vida daquela família novamente, porque estavam completamente estarreados, parados, sem forças. E eu comecei a ajudar aquela família novamente. Eu falei: eu quero ver vocês servindo a Deus. Um dia chegamos na casa deles, eu vi que precisava até de ajuda. Mas depois, quando foi um dia, aquela irmãzinha chega para mim, chegou para minha esposa, que a minha esposa é tesoureira da igreja. Ela chegou para minha esposa, irmão, com um dízimo de R$1.000, e disse: aqui, irmão, o dízimo, eu recebi um dinheiro que eu tinha para receber, e está aqui o dízimo. E a minha esposa ficou sem saber o que fazia, e perguntou para ela: mas irmã não está enganada, irmã, com alguma coisa, irmã? Não, irmã, esse é o dízimo que Deus está me tocando, porque eu tenho que dar. Aquela família hoje começa a abençoar a obra de Deus. Mas eu quero dizer para você que, segundo esta palavra que eu tenho trazido para o teu coração aqui nesta noite, eram cordeiros que estavam machucados e feridos. Cuide do cordeiro, que amanhã ou depois ele vai se tornar uma ovelha, e essa ovelha vai começar a produzir na casa do Senhor. Cuide do cordeiro, aleluia, porque é do cordeiro que vai gerar ovelha, é do cordeiro que vai se tornar ovelha, aleluia, aleluia. E depois que ele começa a se tornar ovelha, aí cumpre a palavra que Jesus disse lá em João 10: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, aleluia. Vamos colocar em pé, porque eu passei do horário, aleluia. Eu não sei de que maneira essa palavra tem falado ao teu coração aqui nesta noite, mas eu quero voltar o microfone para o pastor da igreja orar por você aqui nesta noite. Se esta palavra tem tocado ao teu coração, ah, meu Deus, eu não sei, tem pessoas aqui que têm chamado de Deus, aleluia, tem chamado de Deus. A obra é grande, a seara é grande, e Deus precisa de você. Assim como Jesus precisava de Pedro, Ele precisa de você também, porque a seara dele tem que continuar sendo semeado. Pastor, vem orar aqui, abençoar esse povo em nome de Jesus.